Caríssimos, aqui quem vos fala é professor Marcão com mais uma jornada de Marcão na História, pedindo a sua inscrição no canal e o seu like. Resumão do Marcão. Vamos fazer uma retrospectiva aí. Eu comentei nas postagens anteriores sobre a Primeira Guerra Mundial. Só que tem um período que nós vamos chamar agora de entreguerras, 1918 e 1939. É um período extremamente curto. Vamos ver o que aconteceu aí, que veio, na verdade, culminou, na verdade, com uma Segunda Guerra Mundial. Um momento muito curto, né? Um pouco mais de 20 anos, e algo estava realmente errado. O que aconteceu então? Olha o seguinte, período entre guerras, parte 1. Os Estados Unidos da América, assim que terminou a Primeira Guerra Mundial, se transformou na maior potência econômica do mundo. Eles supriam o mercado internacional com produtos agrícolas e com produtos industrializados, principalmente para a Europa, mas também agiam na África, na América e também na Ásia. Então era, na verdade, um período de esplendor. Se tem um país que ganhou com a Primeira Guerra foi os Estados Unidos da América. Bom, o que vai acontecer? Tudo ia bem, produzindo muita riqueza, até que chegou uma época em que a Europa começou a se reorganizar. Os europeus começaram a organizar suas indústrias, produção agrícola, começaram a diminuir as importações, começaram a proteger o mercado interno, e acontece o quê? Os Estados Unidos continua produzindo muito. E só que é simples. O europeu deixa de comprar, e o europeu, que era o maior comprador, não comprando, o preço despencou. Adam Smith já dizia isso lá no Iluminismo. É a lei da oferta e da procura. Produto muito ofertado e procurado, o preço cai. Culminou com o crack da Bolsa de Valores de Nova York. O que é o crack? É a quebra. Crise de 1929, 29 de 10 de 1929. Quebrou a Bolsa de Valores de Nova York. Crise no capitalismo, é a Grande Depressão. Os Estados Unidos da América entraram num período de depressão. Muita dificuldade. Inclusive, para vocês terem ideia, as pessoas iam para as ruas, faziam filas nas calçadas para ganhar o sopão do Exército de Salvação. Muitos empresários que estavam na Bolsa de Valores de Nova York cometeram suicídio, pulavam do prédio, e as pessoas ficavam embaixo vendo aquela miséria toda humana. Essa foi a situação em que os Estados Unidos acabou entrando. Eles não se prepararam para a reorganização da Europa. Eu não sei exatamente o que esses empresários pensaram, que iria continuar produzindo e vendendo daquele jeito, sem que os outros se recuperassem. A Europa se recuperou, deixou de comprar, entraram na crise. Consequências da crise: diminuição da produção, tanto agrícola quanto industrial. 15 milhões de desempregados. 54% das indústrias fecharam as portas. Isso é o caos. Crise econômica mundial. Os Estados Unidos era a maior potência do mundo da época, né? No que se refere à economia. Se eles falirem, vai falir o caminhão de gente junto. O que aconteceu? Sobrou para todo mundo, inclusive para o Brasil. O Brasil veio a Revolução de 1930 com Getúlio Vargas. Tem uma confusão aí com o café, com a venda do café no mercado internacional, que é uma outra história que eu conto para vocês depois. Mas sobrou também para o Brasil com a Revolução de 30, em que Getúlio Vargas acaba tomando o poder. Os Estados Unidos da América estava desesperado. Elegeram o presidente Franklin Delano Roosevelt, 1933-1945. E foi a salvação americana. Ele veio com o seguinte projeto: New Deal, novo acordo contra a crise. E esse novo acordo tinha algumas características bem interessantes. Controle de preços, empréstimos agrícolas para aumentar a produção, controle de preços para evitar a inflação, obras públicas para gerar emprego para as pessoas terem dinheiro para poderem comprar, salário e desemprego para também conseguirem se manter e sobreviver.
e fazer o mercado funcionar. Salário mínimo, limitação das horas de trabalho. Na verdade, o que eles desejavam, os americanos, era acabar com a crise econômica, acabar com os conflitos sociais, e eles chamavam de welfare, estado de bem-estar social. Era isso que Roosevelt pregava. E conseguiu reerguer os Estados Unidos da América. Um dos maiores presidentes da história americana. Recapitulando o resumão do Marcão. Período de entreguerras, 1918-1919. 11/11 de 1918, 1º de 9 de 1939. Fim da Primeira Guerra, início da Segunda. Crise do capitalismo, Grande Depressão, parte 1. A crise de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Causas. A Europa se reorganizou e parou de comprar o produto americano. Os Estados Unidos teve uma superprodução e eles continuavam produzindo. Isso levou a uma crise porque muita oferta, pouca procura, o preço despencou, os produtos não eram vendidos. Os Estados Unidos quebrou. Elegeram o presidente Roosevelt, 1933, 1945. Ele vem para reconstruir os Estados Unidos. Porque a situação era gravíssima. Deu uma diminuição enorme de produção. 15 milhões de desempregados. As indústrias fecharam. 54% da produção industrial acabou. Crise econômica mundial. E inclusive refletindo no Brasil, com a Revolução de 1930, com Getúlio Vargas. O presidente Roosevelt, então, cria o New Deal, o novo acordo. Medidas. Controle de preço, empréstimos agrícolas, obras públicas, salário-desemprego, salário mínimo, limitação das horas de trabalho. Ele tentava reorganizar a economia americana e teve êxito. O resultado foi um controle da crise econômica e o controle dos conflitos sociais. Fora o que ele chamava de welfare, estado de bem-estar social. Esse era o grande objetivo dele. No período entre guerras, na parte 2, nós falaremos do totalitarismo, quando irão surgir então ideologias totalitárias, combinando com o fascismo na Itália, com Benito Mussolini, e o nazismo na Alemanha, com Adolf Hitler. Resumão do Marcão, mais uma etapa. Próxima etapa, vamos falar do totalitarismo. Forte abraço, obrigado pela atenção, fui!